Estamos de volta aqui com o Cachola, hoje conversando com o Mojica e também com sua filha Liz. Liz Vampiro. Olá. Ela estava reclamando aqui que no bloco anterior o pai dela foi falar de mal de vampiros. Qual que é a sua queixa, minha cara Liz? Não, é o seguinte, é porque ele fala de vampiros como se só existisse o Conde Drácula. Conde Drácula, sim, é uma criação de Bram Stoker, Transilvânia, etc. Só que o mito vampiro é uma coisa que é mundial, tá? É de uma criatura que suga algo de outra criatura. Até entre os indígenas tem vampiros. Portanto, eu não preciso ser qualquer outra coisa que não uma vampira, que eu serei brasileira, sabe assim? A minha vampira é brasileira, é filha do personagem Zé do Caixão com uma vampira inglesa, portanto, é sim uma vampira mutante para contentar meu pai, é sim uma vampira mutante. Então, assim, entrei no mutante que ele quer, porque ele é humano, né? Ó, respeitado, liberdade de criação, tá? Eu não criei uma personagem sem pedir, sem perguntar para ele, pai, o senhor que é o criador do Zé do Caixão, tudo bem o Zé do Caixão ter tido um afeto com uma vampira? Aí ele pegou e falou, desde que ele não soubesse, ele falou, tudo bem. Eu falei, ele não sabia, porque viu que era uma linda cigana, né? Se apaixonou, achou a mulher superior, tá? Porque o Zé nunca se apaixona muito, não. Ele tá na busca constante pela achou que seria a mulher superior para ter o filho perfeito e, na verdade, era uma vampira. Então, legal. Tá bom, é isso. Muito obrigado. Imagina. Liz, não Liz. Meu caro Mojica, você estava falando que você gosta também de história em quadrinhos e que vendeu um caminhão de gibis, três caminhões de gibis para terminar um filme Demônios e não de Maravilha. terminou. Não terminei, faltam ainda 15 minutos. 15 minutos. Mais dois É uma caminhões terminam. autobiografia. Tem mais algum caminhão de gibi para vender? Não tenho, mas continuo. Eu sou muito fã do Conan, de Sonja a Guerreira, mas continuo ainda tendo lá o Batman, o Homem-Aranha. Eu continuo comprando, mas não tenho aqueles primeiros números que eu tinha, né? Bom, então vamos falar da ditadura militar. Você foi censurado bastante. O que mais te decepcionou assim? Olha, foi publicado no André Barcinski, que é um grande repórter. Ivan Finotti, que trabalha para a Folha de São Paulo. Os dois fizeram um maldito, correram atrás de muita coisa. Lá vem a explicação. Saiu outro livro, esse ano, 50 anos de Zé do Caixão, do Eugênio Pupo, e vem tudo procurando uma única coisa. Eu fui o homem mais perseguido pela ditadura, porque eu tive fita presa a vida toda que até hoje não foi lançado em cinema. O Despertar da Besta, considerado o meu maior filme pela crítica nacional e internacional, correndo o mundo todo. Essa fita foi lançada agora em DVDs e o ano que vem vou ver se eu ponho ela, graças à encarnação do demônio, o povo poderá ver ela no cinema. Porque a fita realmente é preto e branco e só tem o colorido, porque eu fazia novidade, quando eles tomam o LCD. Então, alucinados, começa a alucinação e a fita se torna em cores, ao menos fica com 20 minutos em cores, né? Depois do LCD. Depois do LCD que eles tomam. Agora, essa perseguição era muito grave, porque eu ficava numa esquina conversando com amigos e tal, já ia preso. Eu era um cara que não podia conversar na rua com grupos. Tinha que reunir em casa para conversar em casa e, às vezes, havia batidas até em casa para saber se eu estava fazendo alguma conspiração. Porque diziam que, através do meu terror, camuflado, eu tinha uma mensagem política. Política é essa que nenhum crítico achou até hoje, nenhum amigo meu cineasta conseguiu e nem eu consigo achar. Então, eu acho que a coisa foi muito forte de brecar. Ao me brecarem o Despertar da Besta, quase que acabaram com a minha vida completamente, porque eu fazia um filme, eu dependia da renda daquele filme para poder fazer outro. Então aí eu comecei a fazer Bang Bang, cheguei a fazer até Sexo Explícito, eu tinha que sobreviver. Era ator? Não, eu dirigia. Eu era a única coisa que eu sabia fazer era cinema. Eu fui o primeiro homem a fazer fotonovelas brasileiras, quando não se fazia isso, ainda nos anos 50. Vivia disso, só da área de comunicação, ou seja, televisão,
rádio contando histórias de terror. Às vezes lancei em vinil, depois lancei em fitas história de terror. Tenho livros com história de terror. Sobrevivi através das minhas próprias histórias em quadrinhos, que eu fui o único, eu acho, que do cinema passou para o quadrinho, porque normalmente é do quadrinho que se passa para o cinema. E, de repente, eu acho que a censura... Já fui entrevistado pelo Fantástico falando da censura e realmente havia uma maldade, porque a pessoa que me perseguiu demais, eu levantei a vida dele. E não sei como é que podia estar em Brasília, que eu fui em 78 para Brasília, querer saber por que Se você que quiser me dizer o nome cortaram. dele, pode falar. Aí me puseram a mão em cima, né, de um lado. Porra, os caras que me censuravam achavam que eu não era humano, que eu era feiticeiro, que eu voava numa vassoura. Como é que podem os caras desses dominar? E realmente, eu só me dei um branco no nome do cara, mas pega a censura dos anos 70, vê quem dominava lá dentro, que esse cara tinha 2 crimes, ele matou 2 pessoas e conseguiu ser livre e ser o diretor da nossa censura. Então, um assassino criminoso era o homem que nos julgava. Julgou não só eu, como julgou Caetano Veloso, Glauber Rocha, julgou uma série de pessoas. E ninguém procurou levantar. A gente levantou e foi publicado. Quem comprar o livro Maldito, que está esgotado, mas deve sair uma outra edição com algumas coisas novas, cortada através do ano que vem, vai saber o nome exato deles, que a gente levantou todo o nome das pessoas que dominavam o Brasil pela nossa censura, que hoje não tem, mas eu continuo tendo, porque o Juizado de Menores me tirou o programa do ar chamado Cine Trash, que era para criança. E acabou pondo fitas na tarde com drogas, com sexo, e tirou um cinema de diversão das crianças, querendo levar para as 2 da madrugada. Eu tinha que sair, então era uma maneira de pressionar, não estamos tirando seu programa, só queremos que vai para as 2 da manhã. Pô, como é que eu ia ter a criança vendo às 2 da manhã? Quer dizer, então sempre houve essa perseguição e continua em 2008. Como Encarnação, continua? Porque Encarnação está proibido de 18 anos. E como é que concorre com fitas mais fortes do que Encarnação e as outras podem passar 14 anos só porque são estrangeiras? Entendi. Então parece que eles têm alguma coisa com as fitas brasileiras. Eles não estão nos prestigiando. E eu estou fazendo um abaixo-assinado com os roqueiros, que são muito fã meu, com os góticos, motoqueiros, seguidores do terror, e nós vamos falar diretamente com o chefe realmente de cultura e com o nosso presidente Lula, que me prometeu que quando ele entrasse, ele iria ajudar o nosso cinema. Eu até agora vejo uma grana que sai, mas só sai realmente para uma panela. Só essa panela recebe, só essa panela que é do Rio de Janeiro tem essa grana. Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ceará, ninguém tem verba. Toda vez que sai, tem uma pessoa, chama-se João, Antônio, o Alfredo, o é irmão daquele, o é cunhado, mas é sempre de uma só panela e que leva a nossa grana. E esses novatos, que tem muita gente nova, com criatividade, não pode fazer nada, porque eles vão e falam, cadê o seu currículo? Você é jornalista. Você teve sua primeira reportagem. Sem dúvida. Teve que fazer. Como é que você poderia mostrar um currículo se não deixasse você fazer? E para fazer a primeira, precisa E quer fazer o cinema, os caras dizem, não, quero ver o que é que você fez antes. Então eu aconselho você, jovem, pega, tem uma boa cabeça, faça em vídeo barato e realmente junta um grupo grande e vai para Brasília. E luta pelo seu direito, que eu acho que o nosso cinema está na mão de vocês, o jovem de hoje. E não podemos deixar que o telão termine. Vamos usar sempre a telinha para divulgar o nosso cinemão, que você entra, é uma viagem que você vai. Meu nome é Chico, deixa eu interromper de novo, que a gente já volta conversando. O programa vai ter mais um bloco, não tem problema nenhum. Meu caro teleinternauta, pela televisão você aguarda a gente e pela internet dê um play no vídeo abaixo.